Maravilhosa e abençoada noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos ter nossa primeira live do Tricotar. Um momento muito especial, um programa novo, com uma estrutura nova, mas com um sentimento que sempre existiu. A minha essência, a minha verdade, os meus talentos à disposição. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe para essa série, olha, minha querida tá chegando aí. Eu trouxe para essa série, para essa nova temporada do Tricotar, mulheres que de fato desejam fazer a diferença nessa humanidade, nesse mundão, como eu digo, nesse mundão velho de guerra. Gente, tem muita coisa difícil? Temos muito. Tem pessoas desafiadoras? Temos muitas. Mas também temos pessoas que desejam ardentemente fazer a diferença nesse mundo. Pessoas que entenderam que não basta ficar sentada, a gente tem que fazer a vida acontecer. E para isso, começando pela gente. E hoje eu quero aqui, olha, vou trazer a Lia, que profissional. Que trabalho lindo que ela faz, a doutora Lia. A doutora Lia é uma dentista, mas ela é uma dentista toda experiente e muito diferente. Ela vê a saúde de uma maneira muito particular e muito peculiar, que eu acredito que é o grande olhar que todas as pessoas, especialmente aí da área da saúde, devem trazer cada vez mais na sua configuração de tratar o ser humano. E eu quero trazê-la aqui junto comigo. Nós vamos conversar de um tema muito, ai Senhor, muito exaustivo até de falar, porque só de falar já dá canseira, né? Por que que o corpo cansa de ser forte? E a gente vive a era da canseira. Sabe aquela sensação que você dormiu, mas não repousou? Que você fechou seus olhos, mas os problemas continuaram incessantemente trabalhando em sua mente? Aquele momento que você tentou respirar, mas a sua respiração foi interrompida porque você tinha mais alguma coisa para fazer? Ou que pelo menos mais um pensamento repetitivo na sua mente? E a gente vai falar como que isso é possível acontecer e o que a gente pode fazer em relação a isso. Que tratativa nós devemos observar, como de fato entender a mensagem do nosso corpo, entender como que a gente funciona, como que a gente processa. E aqui a Lia vai aí compactuar de grandes ensinamentos e de uma percepção mesmo, que às vezes lá nos momentos que a gente tem para observar o nosso corpo, vale a pena a gente tirar uns minutinhos dessa agenda lotada e observar mais o nosso corpo. E aqui hoje nós vamos tratar de duas leis, mas eu vou aqui pedir para minha querida entrar nessa live e a gente aí vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos pedir para ela. Para ela entrar. E a gente acabei de enviar o convite. Ela está entrando. Ó, minha querida! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Estou honrada por estar aqui com você nesse momento, de falar uma coisa tão assertiva, né, para nós mulheres que carregamos o mundo aí em todas as nossas funções. Quase em nossas costas, né? É. Ó, nós vamos ter uma companhia, somos duas aqui, mas pelo jeito eu vou ter minha cachorra como companheira, que é só começar a falar, a danada começa a latir. Então nós vamos ter a companhia aí da Hannah, mas é uma animalzinha aí muito dócil, muito querida, e eu tenho certeza que não vai atrapalhar muita gente, não. Então, Lia, eu gostaria que você se apresentasse, eu já falei um pouquinho aí de você, né, que você tem a formação, né, na área da saúde, você é dentista por profissão, mais uma pessoa por missão, né, então você fez aí da sua profissão
um olhar todo diferenciado. E eu queria que você, nesses minutinhos, a gente já apresentasse que olhar que você traz em relação à saúde bucal, mas não se limitando propriamente a uma simples boca. Conta aí pra gente, meu anjo. Bom, vamos lá. Eu sou dentista há 19 anos, né? E nessa caminhada eu percebi que eu ouvia muitas as pessoas conversarem, eu também com os meus problemas, e aí eu comecei a estudar uma parcela nova aí de terapias, de movimentos sistêmicos, e trouxe muita clareza do que eu poderia oferecer para o meu paciente, né? Para quem busca, não precisa ser só um paciente de consultório, né? Mas para quem eu consiga trocar ideia, conversar, uma pessoa que está em busca de conhecimento, né? E aí, desde 2010, que eu venho estudando e conhecendo esse caminho que é infinito, né? As leis Nossa, universais. uma longa jornada, então. Graças a Deus, a gente nunca vai parar, eu acredito, né? Não. E Não. aqui, Lia, já vou aproveitar fazer um recorte, né, com você. Você falou das leis universais. Quando a gente fala em leis, olha que uma advogada falando, né? A gente fala em lei em relação a uma conformidade. O que é uma conformidade? É uma adequação, né? Eu, de fato, me alinhar a uma regra. E hoje eu levo dentro das mentorias, até mesmo dentro do meu modelo de gestão, leis que trazem mais sustentáculo, né? Que traz de fato a raiz das coisas, né? E as leis universais, elas existem exatamente para a gente poder, enquanto ser humano, ter uma experiência aqui o mais espiritual possível, né? Porque entendemos que aqui nesse mundo a gente está de passagem, mas a gente tem um corpo, né? E esse corpo, aí a gente vai falar um pouquinho da primeira lei universal, que é da correspondência. Então, eu falo que muitas vezes a gente acha que os nossos inimigos, eles estão no externo. E, na verdade, eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. E aqui a gente perde uma grande oportunidade, eu falo até de evolução mesmo, né? De observar esse elemento. E que elemento que eu estou falando? É entendendo que tudo que acontece à nossa volta, e vamos colocar o corpo físico como externo, né? Ele é reflexo, ele tem uma sequência, vamos dizer assim, daquilo que é internamente. Então, eu imagino que você, lá na boca de um paciente, muita coisa você consegue perceber e até algo muito mais estruturante do que simplesmente uma anomalia, uma patologia ali naquele dente, na gengiva, propriamente dito. Então, eu queria que a gente começasse a tratar, né, como que você vê a lei da correspondência, porque quando a gente entende, né, que essa desconexão com aquilo que é mais profundo dentro da gente, é, na verdade, o que traz um grande prejuízo para a nossa essência, né? Então, quanto mais desconectados nós estamos com esse mundo interno, mais esse externo vai sentir. O que você pensa sobre isso e o que vivência você já traz aí até como exemplos, né, para a gente entender como que funciona essa dinâmica, né? É muito claro, assim, quando eu vejo alguém chega todo quietinho, às vezes aí abre a boca e começa a olhar alguns sinais já, ou de uns dentes gastos, né, ou algum sinal. Hoje em dia a gente estuda, chama CPEB, é uma síndrome do envelhecimento precoce dental. Jovens, né, ou pessoas já 40 a mais, já possuem característica de dente de idoso. Então a gente, Olha, alimentação, né, porque a gente mastiga, a alimentação, a respiração, os sentimentos também são falados através da boca, né? Então é bem sim, profundo quando alguém senta ali, às vezes eu falo assim, vamos conversar um pouquinho, eu quero fazer algumas perguntas, né? Ou trazer uma consciência de que o dente, ele reflete um padrão também molecular, né? Memória celular. Então eu vou trazendo às vezes consciência que a pessoa já vai se liberando ou trazendo, às vezes, um sentimento que ela fala, nossa, não sabia que na minha boca poderia trazer essa emoção, né? exatamente. Então aqui a gente já traz uma grande hashtag dica, né, como diz o outro. A vida é um contexto,
né? A vida é um contexto, então existem sentimentos, pensamentos, sensações, intuições. E o corpo, ele é reflexo de tudo isso, né? Então, a hora que a gente compreende que o corpo ele é mensageiro, então a gente com certeza começa a olhar com ele com muito mais atenção, com muito mais acolhida, né? A gente tem que acolher o nosso corpo, a gente tem que amar a nossa estrutura, mas para isso, de fato, no dia, né, de hoje, eu falo que hoje de manhã eu estava numa reunião com um empresário e a gente faz aquelas perguntas clássicas, né? Que você quer daqui 5 anos, né, em relação à sua empresa? E lá ele brilhantemente falou, né, dos objetivos dele, ele até foi bem detalhista, né? E a pergunta que eu fiz na sequência, né, eu falei assim, e hoje, na sua agenda dessa semana, não precisa nem ser hoje, na agenda dessa semana, o que você está fazendo hoje que você acredita que vai dar condições de você chegar nesses 5 anos aí tão desejoso, né, tão desenhado? E daí a pergunta que fez assim, hashtag não. Então, o que a gente percebe, né? A gente não tem uma agenda do corpo, né? Então, a gente não tem uma agenda de prevenção desse interno. E se a gente parasse e entendesse que é exatamente esse interno que vai te dar sustentáculo, que vai te dar força, energia, para de fato você cumprir toda a sua agenda, eu acredito que a gente teria um olhar assim mais atento, né? Eu acho que é aquela expressão do oxigênio lá do avião, ele é bem real, né? Se a gente de fato desse o melhor para a gente, para na sequência a gente poder entregar o melhor, eu acredito que isso seria mais vantajoso. Mas agora eu gostaria que você compartilhasse se no momento que você entrega talvez essa nova maneira de ver, né, até a saúde bucal, você vê uma receptividade por parte do paciente? A gente está num cenário onde, de fato, as pessoas estão mais sensíveis a olhar para si? Não é tão simples, né? Às vezes a pessoa, não, só quero fazer uma restauração, mas normalmente as pessoas estão buscando algumas respostas, né? Poxa, eu fui em alguns lugares e ninguém tinha me trazido essa informação, né? Ninguém me mostrou isso, mas faz sentido. O bom é que as pessoas estão fazendo, né, esse link, estão observando realmente. Se não é, o meu estômago dói, muitas vezes pode ser porque eu não estou mastigando melhor, né? Opa! Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Atualizou aqui, desculpa. Falei, o estômago dói, eu não vou tomar um remédio para o estômago. Eu vou procurar saber se eu estou mastigando muito rápido, né? Ou se eu estou comendo alguma coisa que não é tão ressonante ou tão boa para a minha digestão, né? Porque tem organismo que é bom carne e o outro que é bom vegetal, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? E você tocou num ponto importante. Essa semana, umas 3 semanas atrás, eu começou uma nova tricoteira dentro do programa Tricotar, né? E na primeira sessão ela já faz terapia também, aí paralela a isso ela está fazendo o Tricotar. O Tricotar é um modelo, né, de um programa de aconselhamento de autoconhecimento, que foi a jornada que eu percorri, que venho percorrendo, né? Não existe estou pronta, na verdade eu estou em construção. E no momento que ela começou o aconselhamento, passou um pouquinho, ela virou para mim e falou assim, eu tô até marcando um psiquiatra, porque a minha psicóloga encaminhou para eu tomar alguns medicamentos. E eu virei para ela e falei assim, você espera só mais um pouquinho? Já não foi até hoje, né? Vamos esperar só mais um pouco? Porque, não que remédio, lógico que existe caso clínico, existe a patologia e existe medicação, se existe a gente tem que usufruir disso. Mas o que eu percebo, e vamos ver o que você pensa sobre isso, é que a gente vê hoje, né, um modo de atuação de anestesiar os sintomas e não um enfrentamento em relação à causa. Então é mais fácil eu ir procurar um médico e tomar um remédio para aquela ansiedade que eu estou sentindo, do que de fato eu olhar para o meu corpo, por que eu estou tão ansiosa, o que está me despertando, quais são os gatilhos, o
que momento da minha vida que eu estou, que de fato está me colocando nessa percepção? Isso é uma coisa corriqueira ou é só essa fase, né? É momentâneo? Como que você percebe isso? Existe de fato, eu falo que é essa submedicação, né? Que a gente procura tanto para tentar anestesiar quando a gente poderia acessar de fato um olhar aí mais observador desse corpo, né? Ah, com certeza, né? Existem os imediatistas, né? E hoje nós vivemos numa era imediatista, a internet, as respostas, mas a pessoa, quando ela já fez várias coisas, inclusive já tomou várias coisas, começa a observar que não vai adiantar, né? Então, realmente a pessoa precisa saber que fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes, já dizia um amigo nosso, né, lá atrás, Muito né? amiguinho e das antigas esse, hein? Então, realmente, assim, é virada de chave, né? Então, assim, o imediatismo, realmente, uma medicação pode tirar, mas quando a pessoa consegue se autoanalisar, né, ser observadora, ela vai saber o alimento que faz mal. Ela não precisa tomar um remédio para o estômago e continuar comendo a mesma coisa, né? Então, é, Sim, olhar para a raiz do problema. Então, quando a gente começa a conduzir, né, igual você faz no aconselhamento, a pessoa vai tendo a clareza e ela mesma consegue falar, não, realmente não foi até aqui, confio em você. Eu tô com uma pessoa que está me falando coisas diferentes que está fazendo sentido, né? Eu acho que o sim. mais interessante é você conseguir é, né, conduzir a pessoa no que é gostoso para ela também, né? Você tem que trazer a clareza, né? Mas, né, dentro desse aconselhamento, mostrando caminhos, que às vezes a pessoa fala, mas isso daí é muito caro, né? Ou não é para mim. Mas se é dentro, é para todo mundo, né? Sim. É essa conexão mesmo, porque a resposta está dentro. Quando começa a procurar muito fora, às vezes não é não tratamento, ou é muito tratamento fora de condução, de tratamento focado, né? Remover Sim. realmente a interferência. Então, é tratamento especializado, mas não fragmentando, unindo, trazendo para dentro do corpo, né? A respiração mesmo é uma ferramenta maravilhosa e traz Sim. tanta resposta, né? Eu falo que na verdade, o que você colocou é um ponto importante, a gente tem que ter uma coerência, né? E a primeira coerência, e eu falo que não é nem primeira, eu falo que é premissa, né? É princípio. A primeira coerência é com a nossa essência. Então, entendendo que quanto mais afastado nós estivermos dessa essência, eu falo que é desconectar da árvore, né? Você está desconectado da árvore, você está ao relento. Então, Exatamente. isso de fato causa, né, as sensações de insegurança, de medo. Então, você se sente desconectada mesmo, né? Então, entendendo que essa coerência com a nossa essência, ela é o princípio. Aí a gente vai para a segunda pergunta, acho que é a grande questão, né? Eu falo que a gente tem que ser expert em fazer perguntas, porque são as perguntas certas que vão conduzir as respostas certas, né? E não simplesmente a gente anestesiar. É como eu falo que esse anestesiamento que a gente vive é igual, sabe aquela sujeira para debaixo do tapete? Você vai lá, toma uma varridinha, põe debaixo do tapete, uma meia varridinha, põe debaixo do tapete. Um dia ela apresenta essa conta, né? E eu falo que na minha jornada isso foi muito real. Eu fui uma pessoa muito fragmentada, né? Vamos dizer assim, bem, acho que essa é a palavra correta, né? Para mim era importante eu trabalhar, eu ser bem reconhecida no meu trabalho, eu entregar resultado para os meus clientes. Eu acreditava que isso sim era algo que ia me preencher, isso sim que era algo que ia me elevar, isso era algo que ia me trazer realização, que eu ia deixar a minha família feliz. E quando eu percebi que, na verdade, isso não era uma verdade, né? Então, de fato, isso era parte da verdade, mas tinha algo muito além disso, que era a minha essência, que era de fato eu me apoderar dos meus talentos, das minhas virtudes, e essa fragmentação, ela me trouxe consequências para o meu corpo. Só que Deus foi muito generoso comigo ali, até no banho hoje, né, me preparando para a live,
Eu falo que meu banho ele é muito inspirador, né? Ele é muito revelador. E me Bom, veio nitidamente o dia, eu estava para ir numa missa, então, ou seja, eu estava num momento tranquilo, né? E eu fui tomar banho para me arrumar para ir na missa, e eu saí do banho e não consegui pôr a roupa. Tive que deitar na cama, minha energia foi a zero, mas sabe o que é zero? Eu não tinha força. Aí minha menina entrou no quarto e falou: Mãe, você não tá pronta ainda? A gente tá tudo pronto esperando. Eu falei assim: não tem condições de ir pra missa. E você vê, esse sinal foi o ano passado. E por que que eu falo que isso foi um sinal, né? Eu falo é do meu corpo, mas ele veio de Deus. Porque ele não foi, por exemplo, numa audiência que eu não consegui fazer, numa entrega de um cliente que eu não consegui fazer. Porque talvez se tivesse acontecido nessa situação, isso ia me machucar muito. Mas o que que aconteceu? Eu observei o cuidado dele, nem sei, né? Fiquei só aquele dia de depois. molho, fiquei em casa, segunda-feira, vida que segue, a loucura de novo. Aí novamente, né, quando foi em janeiro desse ano, aí foi uma situação mais grave mesmo. Aí eu fiquei sem energia, tive que ir para médico. E meus exames, a hora que ela viu meus exames, ela falou assim: eu não sei como você tá parando em pé. E eu brinquei com ela, falei assim, porque eu tô meditada, mas agora eu preciso ficar medicada. Então, literalmente, eu comecei a repor aí vitaminas, hormônios, então comecei uma jornada. Mas nesse período, que foi mais grave, eu fiquei 40 dias dentro de casa. Eu tive que parar. E foi um momento assim muito forte na minha vida, porque eu até refletindo, nesses 40 dias, nenhum cliente mandou mensagem para mim. Se você ligar o meu celular de manhã, tem um monte de cliente. Olha que Nesses beleza. 40 dias, eu não fui interrompida. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você sabe que é coisa de Deus? Eu falei, porque Deus faz coisa Só perfeita, pode ser coisa de né? Deus, Se, exatamente. se eu tivesse ficando recebendo mensagem de cliente, você acha que eu ia conseguir me desconectar desse jeito? Só que nesses 40 dias, eu fiz de fato um detox na minha vida. E a primeira coisa que eu percebi, né, que veio com muita clareza, é que eu tenho que ter atenção ao meu corpo, que ele é reflexo do que minha alma tenta calar. Olha como isso é poderoso. Olha que a gente entende que o nosso corpo reflete uma alma e às vezes é uma alma perdida, às vezes é uma alma ferida, às vezes é uma alma sem esperança. Então, você ter atenção a isso e voltar o olhar para você, isso é muito produtivo. E, de fato, eu vivi esses 40 dias com muita intensidade. Na minha cabeça, nem foram 40 dias. Aí, um dia eu contei exatamente do dia que eu passei mal, né? E deram uns 40 dias. Mas a sensação que eu tive é que eu fiquei uma semana só em casa. E não foi, Quando foram 40 precisava da pausa, né? E o da corpo pausa. inteligente, né? Porque toda noite a gente dorme, seria para regenerar, né? Então tem gente que Sim, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, e remédio para não comer, remédio para depois da fome. Então realmente é isso, né? Nem todas as pessoas conseguem esse privilégio, né? Essa comunicação direta com Deus, mas quanto mais intimidade, a conexão e a coerência vertical, né, que é corpo, mente, espírito, fortalece cada vez mais o direcionamento, né? e E é hoje, e hoje a gente até inverte isso, né? É espírito, mente e corpo. exato, essa. E aqui, é lógico que eu já vinha, né, no desenvolvimento dessa espiritualidade, o autoconhecimento, querendo me conhecer mais. Eu já venho nessa trajetória desde 2021, e isso aconteceu em 2026, mas foi porque meu corpo parou. Então, para você ver, por mais que a gente ainda se capacite, que a gente acha que é conhecimento, que a gente acha que precisa de mais, a gente vai só postergando. Então, chega uma hora que o corpo, então ele não parou por bem, vai parar. Você vai parar, não vai ter mais o que fazer. E hoje o meu espírito de vida, minha existência é exatamente para a gente não precisar chegar a esse extremo, né? De ter que interromper as suas atividades. Eu acredito que hoje eu sou muito mais produtiva. Hoje, por exemplo, eu consegui vir para casa. Ainda antes da live, eu fiz uma sessão do tricotar com uma querida. Então, vim um pouco para casa.
Ai, refrigerei a minha mente, alimentei meu coração, me preparei para a live de agora. Mas isso tudo por quê? Eu continuo tendo as mesmas responsabilidades, uma agenda para conciliar, mas eu estou por inteiro, eu estou presente no aqui e no agora. E isso é sinônimo de muita produtividade. Porque quando a gente está fragmentado, na verdade a gente arrasta o dia, a gente não vive o dia. E por isso que a gente chega no final do dia com aquela sensação, nossa, parece que eu nadei 10 piscinas olímpicas e não consegui fazer metade do que eu deveria. Muito no Mas por quê? automático também, né? No automático e fazendo, às vezes correndo, tá correndo e fala, por que que eu tô correndo? Deixa eu viver essa presença. E você, na sua área de atuação, a gente tem a doença, né, a patologia do bruxismo, que revela muito disso, né? Dessa exaustão do dia, dessa sobrecarga, desse sistema nervoso aí, todo nervoso, que quer travar, né, que quer segurar. Exatamente. Como que você dá como exemplo, né, de uma patologia que tem uma correlação aí com o estilo de vida, né? Isso, porque assim, as bebidas, as respirações, né, que são curtas, não são longas, as pausas que nem todos conseguem priorizar, normalmente acarreta, né, tá descarregando ali, vamos dizer assim, em vez de treinar o corpo ou treinar alguma outra coisa, né, uma meditação que seja, né, uma natação que seja, né, praticar realmente um esporte, começa a liberar a tensão ali. Né? Essa semana uma paciente falou assim para mim, acredita que eu conto batendo o dente, né? Não é normal encostar o dente? Eu falei, não, não é normal encostar o dente. Nem na função mastigatória nós batemos os dentes. Eles chegam bem próximo por propriocepção, né? Senão, se a gente batesse os dentes, ia doer toda hora. Né? Então, a Já está perfeição dolorido, tem ia estar razão. dolorida. Então, nossos dentes realmente eles não foram feitos para tocarem o outro, né? Eles trituram o alimento, né? Mas o correto é a gente estacionar a nossa língua ali no céu da nossa boca e relaxar os músculos. É só perceber quando a gente chora ou quando a gente está bravo, né? Onde a gente vai armazenando as tensões? Muito no pescoço também, né? Sim. Por isso que é muito interessante a gente se observar, para a gente falar, não, eu estou acordada e estou mordendo meu dente. Vou respirar. O que está me fazendo? Volta um pouquinho, resolve com a sua mente, né? Porque a sua mente ainda você pode ali, não, tô bem, tô tranquilo, mas o corpo vai mostrar de alguma forma, né? Então é por isso que é importante terapia do espelho, né? Conversar com uma amiga, tricotar, realmente pôr para fora, porque a gente está acostumado assim. Vamos ser fortes, né? Vamos engolir esse Engole o choro. choro. Engole o Engole o choro, choro. exatamente. Vamos seguir, mas hoje, mulheres, a gente pode dizer, estamos uma aqui, me dá a mão, vamos chorar se precisar, mas vamos respirar, que a Sim. gente, né, que Deus tem um plano, já antes da gente vir, ele já colocou um plano na nossa vida, né? Então é trazer essa consciência mesmo, quando você vê que uma pessoa está muito no piloto automático, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não bebo álcool, mas toma muito café. Então, bebidas energéticas, né? Produtos ácidos mesmo, até alimentação mais ácida, né? Acarretando até num refluxo silencioso, que é o que está mais causando danos. Os vapes, os famosos vapes da atualidade aí, né? Ai, não faz mal, mas tem muitos estudos que falam o quanto ele vicia. Em 2 segundos ele já entrou na parte do cérebro, causando a dependência. Então, é assim, quando a gente começa a descobrir as interferências, né, o que está ali roubando a energia é o sono, é o alimento inflamatório que está ali em doses pequenininhas, mas todo dia, né, é o estresse, é uma cicatriz, um trauma. Então, a gente vai priorizando, né, colocando em ordem e vai Escalonando. se escalonando e vai resolvendo um de cada vez, da forma que dá para resolver, né? E isso vai liberando. Às vezes uma conversa já libera, porque traz a consciência, traz coerência, né? Traz movimento. Sim. Eu acho que a palavra é bem coerência. E você tocou no assunto do choro. Isso foi uma coisa que eu ressignifiquei na minha maternidade. Porque eu fui a criança, para de chorar, né? E eu era muito chorona.
muito chorona mesmo. De olhou para mim meio esquisito, eu já estava chorando, né? Então, eu cresci muito isso, ouvindo isso, para de chorar, né? E de fato chegou uma época da minha vida que eu literalmente parei de chorar. Parei de chorar durante uns 15 anos. Em Olha. 2024 que eu recuperei o meu choro, que é a minha identidade. Hoje eu choro mesmo, mas eu choro na intensidade certa, porque antes de Uhum. fato eu chorava muito pela vítima, né? Então, o mundo me deve alguma coisa, vou chorar, né? Então, hoje não, graças a Deus, é um choro aí consciente, um choro de intensidade, se eu tô triste, se eu tô alegre. Então, você vê até que no Liberação, né? choro. Tá liberando de Exatamente, alguma forma. exatamente, deixar as emoções fluir. Mas isso foi uma percepção do engole, para de engolir o choro, que eu tive em relação à minha maternidade, quando minha filha, né, era mais nova, especialmente quando ela entrou na adolescência. Eu nunca dei uma ordem, por exemplo, né, fiz um não, né, falei um não, e ela fosse chorar e eu invalidasse aquele choro, muito pelo contrário. Falava, filha, eu sei que você vai chorar, eu sei que você vai sentir muito, sinto muito por isso, Uhum. mas vai ter que ser dessa forma. Então, acho que a gente entender, até como, né, eu sei que você é mãe também, da gente entender o choro e acolher esse choro. E não simplesmente, porque se para de chorar, novamente, é para anestesiar uma emoção e não de fato entender, né? Por que você está chorando? O que está te fazendo chorar? E às vezes ela chegava a dizer, porque eu não quero fazer dessa forma. Eu falei, então pode chorar, porque vai fazer dessa forma, né? Existe uma regra, né? Existe uma regra. Exatamente. E assim, eu enquanto mãe, né, você enquanto mãe, a gente dá ou não, mas a gente ainda explica, né? A gente é generosa, né? A gente quer facilitar um pouco aí a vida, mas vai ouvir não na vida, querendo ou não. Então, pelo menos com você ainda dá a oportunidade aí de explicar, né, os conceitos. E aqui vamos aí para a segunda lei. Então, nós falamos até agora sobre a lei da correspondência, né? Então, reflexo do seu externo, e veja o corpo como uma sequência desse externo, ele é reflexo desse micro, que é o nosso interior. Mas ali é que está a nossa grande potência enquanto essência, né? Então, ter esse cuidado e ter esse olhar para o nosso corpo, com certeza é uma coerência com a sua essência, né? Total. A segunda lei que eu quero trazer aqui para a gente discutir, para dar mais uma fomentada nessa nossa live que está maravilhosa, hein? Se você Bom. está acompanhando, envia para uma amiga, porque essa segunda lei também é muito especial. E se você tem ela como princípio na sua vida e traz isso para o seu coração, com certeza a sua coerência ela começa a ir para outro nível. A gente vai falar sobre a lei do ritmo. Quando você entende que a sua vida é de fluxo e refluxo, sabe igual lá da maré, das ondinhas? Por que é tão conectador? Bom. Por que Uhum. é tão conectador o mar para a gente? Dificilmente tem uma pessoa que não se conecta com o mar, né? Exatamente por esse movimento, né, de expansão e contração. Vê lá na nossa nascitura, né? O que é contração, né? Ele é feito desses movimentos. Então, nós somos constituídos em alinhados por um princípio de ciclos, né? Quando a Perfeito. gente entende que a vida, a cura, o crescimento, ele passa por ciclos, com certeza você começa a observar pelos tempos da sua vida. E eu gosto muito de trazer os tempos fazendo analogia com as estações do ano, né? E dentro do tricotar, eu levo muito a metáfora do tricô. Por que a metáfora do tricô? Porque no tricô a gente tem o verso, ou seja, a parte daqui, né? Mas tem o ponto de trás, do reverso. E muito da preciosidade do ponto, ela está exatamente no reverso. Tem muita coisa no reverso, ou seja, tem aqui fora, mas tem um monte de coisa para dentro. Foi trabalhado, é. Bem trabalhado, desenvolvido. Então, quanto do tricô tem no reverso? Então, quanto de nós tem no nosso olhar interno? Mas entendendo em ciclos. E eu gosto muito, e agora eu vou, antes de eu falar como que eu vejo isso, eu queria que você compartilhasse com a gente dentro da sua profissão. Como que você vê essa aplicação funcionando?
dentro de um tratamento, o momento da vida da pessoa interfere na resposta desse tratamento, o momento que a pessoa se projeta, né, compreendendo os seus ciclos, isso é um facilitador? Como Com que você... certeza, porque assim, quando a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, ai, faz 3 anos que eu não vou ao dentista, né? Ou que eu não faço uma limpeza. E a pessoa termina ali o procedimento e fala, nossa, que sensação gostosa, né? Que leveza, me trouxe uma leveza. Então, traz também o autocuidado, né? A pessoa ela vai trabalhar, ela vai comer, porque a gente usa o dente para tudo, né? A gente tá ali, Sim, acorda, dorme para sorrir, para representar as emoções. Então, quando o paciente ele vem aberto, né? Agora eu vou ter que mudar minha postura. Tá dentro dessa lei, se você for observar, né? Porque ele quer conduzir, mas aí quando ele vê que ele ser conduzido é melhor, acaba ficando mais leve e mais assertivo até, né? Porque às vezes o que acontece é, estamos indo num ritmo de tratamento e precisa também parar um pouquinho. Às vezes o paciente já quer sentar direto na cadeira e fala, não, vamos aqui nessa outra poltrona, vamos sim. só responder algumas perguntas, eu quero saber um pouquinho da sua história, né, para fazer a diferença aqui, para eu poder dar o meu melhor para você. E aí a pessoa já fala, nossa, mas aí quando ela vê que ela pode, que ela vai receber isso de volta, né? Nossa, às vezes uma consulta que era para ter 1 hora vai 2 horas, e aí a pessoa sai realmente transformada ali, né? E você falou uma coisa assim, um ponto importante. A gente só dá valor pro dente na hora que a gente perde, né? Então, Aí a que a gente, na gente fala assim, verdade, cara, por é que que eu não conduta, cuidei né? do danado? Exatamente. É tão bom fazer uma limpeza, porque eu não vou rápido para fazer para manutenção, né? Prevenção é bem melhor, né? Eu acho que está Você... mudando também um pouco isso. Normalmente as pessoas têm medo, né? Então é legal quando você chega num lugar que já tem um aroma, você vem tratando os seus sistemas límbicos ali, emocionais, já fala aqui tá diferente. Tem uma cromoterapia agindo na frequência, né? Ali que Sim, conforme eu sei quem eu vou receber, eu coloco uma luz azul, ou coloco uma luz violeta, né? Porque tudo tem seu registro, né? Sua vibração, sua frequência. na verdade, a gente entender que a gente não é um fragmento solto no universo, né? Na verdade, a gente é parte desse A universo, a gente gente é conectado à grande obra chamada mundo, universo. é, Então, com certeza, eu falo que a gente vive, na verdade, como se fosse uma grande colcha de retalho. Então, o meu retalho, ele é importante para o seu retalho, que vai se unir a outro retalho, e assim a gente vai construir a trama chamada vida. sim, Então, eu acredito que muito disso é exatamente a gente entendendo. Então, qual é o meu talento? Em que eu posso contribuir? Como que eu vou transbordar? Porque uma coisa que isso eu tenho dentro, assim, com muita clareza dentro de mim, e eu falo agora especialmente como profissional de educação, né, na área de educação, seja mentora, palestrante, treinadora, aí pode pôr todas as pessoas que desenvolvem, né? A gente não transforma ninguém. A transformação, ela é ato personalíssimo, só eu posso me transformar. sim, Agora, eu posso transbordar à medida do que eu transformei, porque aquilo ali se torna tão abundante dentro de mim que é impossível reter só para mim. E eu falo que é aí que é o princípio, né? Quando a gente vai estudar prosperidade, abundância, é exatamente esse contexto. Aquilo ali é tanto dentro de você que por mais que você fosse uma egoísta na face da terra, você vai entregar. sim. Então, Uma conversa você já está dando as dicas, você né, da entrega troca. tudo, você vai, porque aquilo ali é muito forte dentro de você. De fato, você acessa a sua potência infinita. Nós não somos seres fragmentados. Se nós não somos fragmentos, nós somos seres de muita potência. Mas à medida que a gente está o quê? Conectado. À medida que a gente está enraizado, à medida que a gente está nutrido, né? Humus. O que é humildade? A gente volta lá para a terra e vai se nutrir. Porque eu não estou pronta.
Eu sou uma Muito obra em bom. construção. Eu estou aqui. Muito se fala no propósito, né? Vamos simplificar o que é propósito. O propósito aqui é evoluir. Então, qualquer coisa que eu estiver fazendo, que eu estiver em evolução, eu estou no meu propósito, né? Eu estou acessando o que é melhor. Mas aqui, vamos aí voltar para a nossa lei, né, do É, ritmo. Esse fluxo eu falo que é de expansão. Então, tem momentos da vida que você está na fase de crescimento mesmo. Então, você está vendo oportunidade de negócios, você está expandindo, você está no modo de fazer, né, mais produtivo. Mas também existe um momento de contração. Então, tem aquele momento que você está mais recolhida, que você está mais aí intimista, mais introvertida, porque é o momento de você o quê? De olhar mais para dentro. E isso são ciclos, né? Eu falo que são ciclos de espiral ascendente, né? Porque esse primeiro movimento vai ser a base para o próximo movimento, que vai ser a base para o outro movimento. Então, aí sim você começa a trabalhar os ciclos a seu favor. sim, com certeza. Vida é rítmica, se você pensar também, né, gente? Sim, Coração, tudo tem o seu ritmo, né? Então é trazer consciência mesmo, se observar, perguntar para o corpo, ou né, hoje os alimentos eles servem muito também para camuflar muitos sintomas, né? Às vezes a pessoa tá ansiosa e aí ela tem pessoas que não comem, mas tem pessoas que comem mais, né? Então, às vezes, por que que eu estou comendo isso? Será que eu estou com fome ou estou ansiosa? Por que que eu estou deixando de comer? Então, exatamente. E você falou uma palavra importante, ritmo, né? E a hora que a gente começa a observar isso com mais carinho, se você pensar que o nosso cérebro, a tendência dele é tentar manter um ritmo só até para economizar energia, né? Que essa oscilação de ritmo, ela gasta mais energia. Ela tira a gente do modo sobrevivência, porque eu vou entender que cada ritmo exige uma sistemática de acolhida diferente, de atuação diferente, de energia diferente. E o cérebro, ele não quer, né? Ele não quer. Vamos ficar desse jeito mesmo. Mas tá ruim. Mas vamos ficar, pelo menos esse a gente sabe como lidar, né? exatamente, não vou ter que mudar muitas coisas, Vou né? ter que mudar muitas coisas, isso me Uhum. cansa, misericórdia. Por isso que Jesus disse: de todas as coisas guardai o seu coração. Então, exato. Porque o coração, ele só trabalha por ritmo. O dia que o coração perde o ritmo, perdeu o coração. E o coração tem neurônios também, sabia? Tem o Sim, campo eletromagnético, né? Então, quando a gente, em vez de ficar trazendo tudo para a cabeça, né, traz para o coração, e aí esse alinhamento, essa coerência, eu acho que facilita a pessoa conseguir se transbordar, né? Porque ela tá lá no coração, com o que ela você sente, com o que ela fala. Aí ela, se ela tá agindo ainda, né, com os pensamentos, aí vem a ação, a transformação, o transbordo, né? e você tocou num ponto extremamente importante. O nosso primeiro sistema criado foi qual? Das emoções? Eu não sei. Não, quando você põe lá, primeiro sistema, a mãe está grávida, a primeira coisa que o médico põe lá para escutar o Coração, ah, sim. coração. Então Sim, existe inteligência no sistema existe. cardíaco. E ele é como, né? Ele não tá só lá assim, né? Coração. Não, a partir dele que originou todos os outros demais sistemas. Então, a hora que, por isso que, por princípio, eu falo que Jesus, olha, você pode até não acreditar na divindade dele, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei como não tem como acreditar, mas Também enfim. não. Mas a gente tem, olha, eu vou falar para você, o homem foi muito sábio, foi muito inteligente. Por que ele não falou, guarda o seu cérebro? Guarde o Guarda seu os seus coração. pensamentos. Ele não falou guarda os seus sentimentos e emoções, ele não falou nada disso. Ele falou guarda o seu coração, porque É. lá tem uma inteligência conectada com algo muito além do que eu falo que esses pensamentos, o meu tem até o nome. Você já deu o nome pro seu? Ah, tem que dar, né? Pra eles não Tem que ganharem, dar. não. O meu é serpente tagarela. O dia que a minha serpente tagarela tá atacada, eu falo assim, Jesus da glória, vamos para cá, porque aqui não tá dando certo, não. Vamos Fica aí um alinhar isso pouquinho, daqui. né?
Fica Porque o quietinho. negócio tá esquisito, né? Então, a hora que a gente entende que existe vida, né? Para além dos nossos pensamentos, e até pensando que pensamentos vão gerar sentimentos que vão refletir em comportamentos, então significa que eu não sou os meus comportamentos, Não. que eu não sou os meus sentimentos. Você está né, com aquele sentimento, você está fazendo aquilo, exatamente. Então, Exatamente. Mas a minha essência, ela é algo para além disso. Só que muitas das vezes, né, falando logo no começo da live, a importância da respiração. O que é a respiração? Além de ser também a oxigenação, mas espiritualmente falando, ela é a pausa, né? Aquietai-vos e vos sabeis. Então a sabedoria, ela não vem dessa serpente tagarela, não. ela vem da mente silenciada. E não é silenciada porque você calou a mente, não, porque você vai dar espaços para que de fato o que é mais profundo em você, que vem lá da inteligência de um sistema cardíaco conectado com a sua essência, vai te revelar, vai te trazer, vai te Acessa, né? clarear. Você acessa mesmo, essa, né, a intimidade com Deus, com o silêncio, com a respiração, você acaba acessando mesmo. E é sempre aqui dentro, você fala, nossa, como que tem gente que fala com Deus? Não, a pessoa, ela acessa, ela se conecta dessa forma aí, quietinho, silenciando, respirando, deixando brotar, né? É igual a semente lá, a gente planta ela, o que a gente tem que fazer com a sementinha, né? Exatamente. Esses dias eu recebi no final do mês a gente faz fechamento de relatório dentro da minha empresa, né? Eu recebi um relatório da minha colaboradora e ela mandou uma mensagem que aquele negócio me causou um incômodo, sabe? Não gostei disso, né? A maneira como ela falou comigo, né? Eu falei, mas que esquisito. Só que na mesma hora, né? Na mesma hora, minha vontade era dos dedinhos. Se fosse antigamente, meus dedinhos nervosos ia dar uma de encontro, né? Mas agora, como eu estou, tudo tem que pensar, tudo tem um filtro. Aí eu parei, pensei, falei assim, por que eu senti isso? Que em mim refletiu, né? O que que eu tava ali vibrando? E eu, na hora, me veio a resposta. Ai, que bom. Eu fiquei incomodada porque ela me fez, indiretamente, eu me senti cobrada. Ai, eu sou perfeita, eu não posso ser cobrada. Entende? Então, na hora que você entende os gatilhos, muito pelo contrário, eu falei, não, eu tenho que agradecer ela que ela tá me cobrando. Falei, Sim. cara, que colaborador que é essa que cobra o patrão? Só se de fato uma pessoa muito envolvida comigo. Então, na mesma hora, isso foi fração aí de, vamos falar, de minutos, entre eu controlar os meus dedinhos nervosos, levar isso para uma análise aí mais, vamos respirar, ver o que, que eu faço com essa informação. E a hora que eu extraí o melhor disso, no outro dia eu cheguei lá e ainda agradeci ela. Falei, Porque parabéns, sempre é isso com a mesmo. gente, né? Nunca é com Hã? o outro. Sempre é com a gente, né? Com nós mesmos. É você com você, não é você com a outra pessoa, né? Que é o mais legal isso. Quando a gente começa assim, quando tá muito assim, né? Lembra que tem três aqui, né? Três E um lá pra voltando. cima, né? Então, só você pode escolher o que você vai comer. Só você pode Exatamente. escolher o que você vai ouvir. Você pode falar, olha, hoje eu não quero ouvir isso, ou vou sair daqui se não tiver opção, né? Você não vai num show obrigado, né? Então, quando a gente começa também a mostrar, né, o que a gente quer, não acalar o que o outro quer, isso já cura também, né? Já Porque dá outros sinais, né? Já mostra outros sinais. a E de paciência fato, cura. exatamente. Aí no outro dia eu fui lá, agradeci, falei, pode mandar mesmo. Você vê que eu não respondi, você pode chamar atenção, não viu? O que você quer que eu faça com isso? Pode me cobrar. Porque tem objetivos maiores do que simplesmente a Patrícia gostou ou não gostou. Tem muita coisa envolvida. Então, a hora que a gente traz isso para a autoliderança, né? Então, esse é uma coisa que eu falo muito, né, dentro de treinamentos de liderança, dentro de empresa, que o líder, ele tem que ter essa humildade mesmo. Por que hoje os ambientes de trabalho estão ficando cada vez mais tóxicos, né? Por essa desconexão com a gente. A gente não aceita, mas a gente quer que o outro faça, mas aquilo que a gente nem faz. Sim.
Se aquilo que eu não sou capaz de fazer pela minha equipe, pelo meu time, como que o meu time vai se comprometer em fazer comigo? Então, a hora que a gente entende que esse cenário, que inclusive dentro da liderança, ali, os liderados acabam sendo reflexos desse líder, com certeza você começa a trabalhar a sua roda de uma maneira diferente. E entendendo que isso tudo começa com a autoliderança. Então, naquele momento que eu recebi aquela mensagem que me deu um incômodo, peraí, isso é um incômodo mesmo? Tem alguma coisa aqui que no trabalho está prejudicando ou é mais uma questão minha, pessoal? Né? Eu não estou lidando direito. Então, a hora que eu comecei a separar, isso é um processo da autoliderança. Isso, digamos assim, é um desenvolvimento que a gente tem que ter em relação à nossa maturidade. Sim, amor próprio também, né? Você conseguiu trazer para você e falou, não, é para mim, tenho amor por mim, então recebo. Recebo, exatamente, recebo. E isso, você tocou num ponto importante. Não é a gente, nossa, como eu sou má, meu Deus, eu não aceito ser confrontada. Não, muito pelo contrário. Ô, Patrícia, perfeitinha, dá um tempo, você vai ser corrigida mesmo, bem. Ainda mais agora que você está no olho do furacão. Vão pegar no seu pé mesmo. Você pediu isso, você deu condição para isso. E é pro bem de quem? Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com essa atitude? A empresa. Se a empresa ganha, você está ganhando. Seu colaborador está ganhando. Então, a hora que a gente entende isso dentro de um processo de liderança, o quanto isso é construtivo, eu falo que aí você começa a viver o melhor dos cenários, né? Certeza. Porque é a vida pessoal impactando no seu profissional, né? De muita valia. Sim. A Sandra coloquei, compromisso de verbalizar com respeito e empatia fortalece o líder, exatamente. E a gente tem que reconhecer que nem sempre vai vir da gente, às vezes vai vir do outro. E graças a Deus, né, que hoje, graças a Deus, eu tenho dentro da minha equipe pessoas que pensam até, vamos falar no momento que às vezes eu não estou vendo, alguém vai estar vendo, né? Então, esse é o espírito de uma cultura, de uma organização que cascateia os seus valores. E eu fui lá, tive que fazer meu dever de casa, né? Ah, que beleza. Agora, Lia, me conta como você traz essas duas leis, a correspondência e o ritmo para a sua vida, enquanto pessoa. Tanto trazer quanto você vê um grande desafio. Que eu acho que é importante também a gente falar dos desafios, né? Ah, sim. Eu tô toda hora buscando dentro, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou bem agitada, né? E as informações estão aí, né? Será que eu estou com obesidade mental, buscando muitas coisas? Então, eu sou uma pessoa agora que eu vou colocando prioridades. Eu vou ficar algumas horas no meu consultório, algumas horas eu vou praticar uma atividade ao céu aberto, vou pisar na terra, né? Tenho a minha filha Isabela, então é uma prioridade muito grande eu estar conectada com ela em presença, mostrando todas essas leis universais, mostrando que, né, as leis universais, já tudo funciona e tudo rege através de uma lei maior. Então, assim, se ela quer ou não quer, vai acontecer, o sol vai nascer, vai ficar à noite, o dia vai vir. Então, na minha coerência, quanto mais coerente eu tô com tudo que eu estudei antes, e eu tô passando esses valores para ela. E tentando me equilibrar, tentando não, buscando essa harmonia, porque quando eu vejo que eu tô muito acelerada, eu falo, não, vou respirar, vou só dar uma pausa e continuo. Né? E o que eu posso fazer hoje, eu fiz. Eu uso muito a técnica do cérebro externo, sabe? Porque às vezes eu deito na cama e começo. Aí eu falo, não, pera lá. Se eu tá vindo, ou eu vou escrever, ou eu uso a técnica também da tela mental, começo a pôr tudo num quarto, para tirar da minha cabeça, só para tirar da cabeça, né? Então, graças a Deus, não tenho problema para dormir. Eu tive quando a Isa estava mamando, né? Ela acordava mais, agora ela dorme a noite inteira. E é onde a gente se regenera também, né? Por isso que eu trouxe. Eu tenho um caderninho que fica do meu lado. Aliás, eu tenho uma pilha de livros que eu durmo do lado dos livros, né? Eu também. E eu tenho um bloquinho de anotação, e às vezes quando vem esses pensamentos que eles ficam repetitivos, exatamente por às vezes uma atividade que você tem que fazer, que você não deu conta de fazer, e ela fica na sua mente, né? Então eu vou lá e escrevo. E no final eu coloco assim, está resolvido.
Isso, tá tudo certo. Está Amanhã resolvido. eu Mas vou lá. eu falei assim, mas não está nada resolvido. Eu falei, ué, Ah, não mas faço não. para a minha mente está resolvido, está registrado, eu vou resolver. Né? Amanhã Então, você a dá o hora que você check. vou só fazer o check, né? Só Aham. tá pendente do check. Então, isso é de fato você usar os recursos, e hoje a gente tem muita ferramenta para isso, né? Eu falo que antigamente a gente podia até falar, eu não consigo porque não tem ferramenta. Não, hoje a gente tem muita ferramenta. E basta, de fato, trazer isso de uma maneira que funcione melhor para você. Porque uma coisa que isso eu falo muito dentro do próprio programa de aconselhamento. Não é a minha rotina. O que funciona para mim, ele funciona para mim, É. né? Ele funciona para mim no momento de vida que eu estou hoje. Igual eu falei para você, hoje eu consegui vir embora às 3 horas da tarde, né? Então eu organizei o meu dia para que 3 horas eu estivesse aqui, 4 horas eu tinha uma reunião, às 7 tinha live, e é nesses meio de caminho é o momento que eu paro para parar minha mente para me preparar. Mas eu já tive época que eu não tinha todo esse tempo, né? Uhum. Quando eu tinha criança pequena, a empresa começando, não tinha equipe, não tinha time, era tudo eu e o meu marido. Então eu já tive momentos que eu não tinha essa condição. Mas eu tenho 5 minutos, ai, gente, é o melhor 5 minutos, já é o seu 100%. É Já. melhor do que nada. Até hoje eu fiz um story falando eu gosto de chegar em casa primeiro. Eu só quando eu não consigo mesmo, mas eu gosto de ser a primeira a chegar em casa. Por quê? Eu quero ter um tempo para aquietar essa mente, para renovar o meu ânimo, para quando chegar o meu marido, ou chegar minha filha, eu esteja bem para recebê-los. Agora, se chega todo mundo junto, eu já chego virada no giraia, né? Já chega Só que eu boazinha. sei, só que eu sei que em muitos momentos da minha vida isso não foi possível. E chegava tudo junto, com criança da escola, né? Aquela coisa Uhum. que chega. Mas o que eu fazia? Vai pro banheiro. Vou fazer xixi, tô apertada. E fica lá uns 2 minutos. É o que você tem, é o que Respirando. você se dispõe. Mas que faça nesses 2 minutos, se conecte com você, deixa para trás o que não deu para resolver, para você de fato, né, vamos falar, ir inteira para o seu momento do lar. O problema é que a gente vive no fragmentos a todo momento. Eu estou metade trabalhando, eu estou metade dentro de casa, eu estou metade com meus amigos, eu estou metade. E assim, né? É, e o celular é a ferramenta que mais faz isso, né? Porque a pessoa fala, pode falar que eu tô te ouvindo, viu? E mexendo no telefone. Então, acho que é quando, assim, tem a clareza também, a comunicação, e a pessoa fala, ó, vamos priorizar, vamos chegar em casa, e nesse momento, vamos desligar, né? Já ficou o dia inteiro, se tinha internet ou não tinha, mas vamos combinar que aqui 1 horinha, pelo menos, que a gente tá todo mundo junto, vamos contribuir, porque começa um a incomodar o outro, né? Ainda mais quem tá, vamos dizer assim, né, Nossa, numa comunidade, morando junto ali, né, a convivência, né, então, e aí não é um dia, são todos os é o dias, acumulado, né? O o problema não é acúmulo. um dia. Eu faço uma mentoria para casais também. E o que a gente mais vê, com certeza, o top, você fala assim, quais os tops de problema? O celular, com certeza, ele disputa entre o primeiro e o segundo, né? Mas é por esse efeito acumulado, né? Não é um Sim, dia que ficou no celular, são todos os dias, a maior parte do tempo. Então a gente vê a raridade dos momentos em conjunto mesmo, né? Esses sim. momentos aí de mais intencionalidade, de conversas difíceis, e a gente disputa a atenção. E qual que é o problema? A gente empurra as conversas difíceis para debaixo do tapete. Só que um dia elas voltam. Só que ela não volta uma sujeirinha, né? Daí volta o tsunami. Daí, às vezes, para você É, consertar, é muito mais trabalhoso, né? sim. E quanto Então, que o celular emite de campo eletromagnético, né? Houve sim, uma época aí tem, das vacinas que falou que o RNA lá, toda a contaminação, todo produtinho ali da vacina, ele tinha uma parte de 5G que o celular manda emoções. Então, por exemplo, onde está o seu celular à noite? Está do lado da sua cama? Né? Está lá no seu quarto? Deixa esse aparelho longe, né? Porque problemas, né, mentais está muito associado.
Infelizmente. Essa é uma eterna briga que eu tenho aqui em casa. O meu fica até que fica longe, mas o do meu marido é do lado dele. É Mas tem assim. gente que dorme embaixo do travesseiro, você acredita? Para não Não, o dele perder. pelo menos fica na mesa de cabeceira, né? Então daí tem que Mas, criar alguma coisa para proteger, mas porque eu cansei de falar, de brigar. Eu falei, meu filho, põe. E o pior é que assim, acordou, tá perto, né? Eu falo pra ele, amor, você tem que pôr um pouco mais longe. Porque daí você vai acordar, fala, não, você não já vai levantar da cama já para pegar o celular, já tá longe, né? ele faz um Então a gente também movimento, é tem que verdade. criar, eu falo que a gente também tem que aprender a driblar a gente mesmo, né? Essa foi uma maneira que eu encontrei de não acordar direto pro celular, eu ponho mais longe. Aí eu já Sim, deixo perto de mim o quê? A Bíblia, o meu livro, né, que todo dia eu leio um pouco, e o meu caderno de anotação, e o meu caderno do autoconhecimento. Esses estão do lado da minha cama, eu nem preciso levantar. já vem o Eu insight, já escreve está ali tudo. do lado. Sim, Então, é você criar, né, um mecanismo de que favoreça aquilo para você. Eu, de manhã, por exemplo, uma coisa que me ajuda muito a me conectar comigo, eu gosto de coisas quentes. Até a Sandra colocou que a doutora é puro amor. Mas o amor em mim, ele é uma prática, ele é uma decisão, tá? Porque nem sempre eu fui assim, viu? Então, por isso que eu falo que é de uma intenção. Eu quero ser amor, eu decidi isso. Não é que, eu sou amor. Não, eu decidi que eu vou ser amor. E isso transforma, né? Só o amor transforma, na Só o verdade. amor. E uma coisa que me faz ficar muito quentinha comigo mesma é uma bebida de manhã quente. Então, eu levanto, pego lá minhas coisas, venho aqui para a sala, que é onde eu faço, né, o meu devocional. E o que eu faço? Um chazinho quente, ou meu super coffee, porque isso me acalenta, me faz, sabe, ficar fofamente comigo mesma. Isso é Sim. uma delícia. Você acha que eu vou trocar? Isso para mim virou o meu inegociável. Eu não saio para fora se tiver que deixar fazer isso. Aí fala assim, mas você nunca deixa de fazer? Eu deixo, por exemplo, às vezes eu tenho que ir para São Paulo 4 horas da manhã, tenho que sair daqui 4h30, então tudo bem, aí eu deixo. Mas assim que eu voltar, eu vou fazer. Dá o seu Então, é tempo. assim, no meu tempo, eu não. Hoje em dia, e se eu tenho um compromisso às 7 da manhã, tudo bem, eu levanto um pouco mais cedo. Porque eu entendi que são essas práticas que vão me dar fôlego, que vão me dar força, que vão de fato fazer com que eu esteja amorosa para o dia que vai nascer. Porque antes de qualquer adversidade bater na minha porta, gente, eu já estou nutrida, eu já estou fortalecida. Sim. Deus já está dentro de mim, Jesus já Já tá conversou cheia. comigo, o Espírito Santo já está com fogo ardente sobre mim. Amém, amém. Então, o espírito, o seu espírito, ele sai diferente. Sai, com certeza. Né? É Você sempre vai ter importante, né? Você problema, você acorda vai com ter. ele. Exatamente, você vai ter problema? Lógico que você vai. Vai Ainda mais enfrentar eu, tudo. como advogada, eu lido com problema o dia inteiro. Nossa, imagino. Mas é diferente. Eu posso dizer para você que hoje é completamente diferente. Que Hoje é bom, né? completamente diferente. Hoje eu tenho cliente que eu sou paga para conselho. Coisa que nunca Estruturou, aconteceu isso comigo. estruturou. Nunca Estruturou. aconteceu isso comigo. Nunca, né? Uhum. Então, só para você ver como a nossa postura, a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se percebe, a maneira como a gente se olha, ela faz uma diferença. E isso a gente leva, né, para as pessoas. É impossível uma pessoa mudar e a sua volta não ser impactada. Eu acho que é essa grande sacada que a gente tem na vida. Então, a gente ficar tentando fazer com que outro mude, mude você, né? Sim. Seja Haja a diferença. mudança que você quer no outro, seja você essa mudança, né? Uhum. Então eu mudei, o meu celular pus lá na frente. Aí, Eu quem passei. sabe um dia, né, ele vê a minha transformação, ele vê que está sendo melhor para mim, e ele usufrui desse benefício, quem sabe isso não toca no coração dele. Com Então a certeza. gente entendendo que os movimentos de cada um, só cada um pode fazer, por mais boa intenção que eu tenha, por mais disposição que eu tenha em ajudar, a transformação é um ato nosso, né? E cabe a gente, né, Lia, transbordar na vida da mulherada, dos Com homens, certeza. É para que de pensar nisso. fato aí, seus pacientes aí recebam o melhor tratamento, porque não é uma questão de boca, né? Na verdade, é muito além disso. É E eu muito. fico muito feliz de conhecer que Deus aí colocou você na minha vida.
eu clamo e peço a Ele muita prosperidade para você, que você cada vez mais consiga entregar esse carinho através do seu trabalho, que de fato você traga saúde para as pessoas, mas essa saúde mais sistêmica, mais integrativa, que de fato, pelos minutinhos lá que a pessoa está lá entregue aos seus cuidados, você consiga fazer o seu transbordo. Que se as pessoas pararem pelo menos aí 2 minutos de se observarem, imagina o acumulado, aí isso sim, esse é um acumulado que vale a pena Com a certeza. gente ter, né? Sim, com certeza. É isso aí. Meu propósito é esse, é não guardar, compartilhar e conforme eu for encontrando pessoas que nem você acha que nós nos encontramos ao acaso? Né? Eu tô nessa Hum. mesma vibração que a sua, buscando pessoas que querem compartilhar, que querem crescer. E, nossa, foi mágico. Desde o primeiro dia que eu te encontrei, eu falei, essa pessoa é especial. Tem meu Gratidão. coração. Falei para você que você tem meu coração, e à medida que entrou no meu coração, eu clamo pela vida, e uma vida de muita abundância. E quando eu Gratidão. falo em abundância, é abundância em todos os sentidos, né? Para um espírito mais abundante, uma mente mais abundante, um corpo assim estrutural, que você consiga ter toda a energia para fazer tudo que a sua vida, que os seus sonhos, aí os seus desejos mais ardentes aí tocar no seu coração, junto com a sua família, né? A gente que tem uma criança, né? Um filho, a gente ainda tem que se preocupar com o nosso legado, né? Então, Com com certeza. certeza, eu fico muito feliz. E eu vou pedir para você finalizar com as últimas considerações, a gente vai encerrando por aqui, mas foi uma live maravilhosa e eu tenho certeza que muitos momentos a gente vai conversar sobre muitas coisas e com certeza já guarde na sua agenda que nós vamos ter uma outra oportunidade, porque tem assunto para muito, não? Tem mesmo. Eu gostaria mais de finalizar pensando como a vida é um ciclo, né? Que a gente falou de ritmo, de mente, a gente falou das leis universais. Falar do ciclo circadiano, que é o que o nosso corpo vibra melhor para autocura, né? A gente lembrar que a gente precisa dormir de 7 a 8 horas. Tem as pessoas que são dos dormidores longos ou um pouquinho menos, mas os nossos sistemas, eles precisam dessa regeneração noturna. Então, lembrar da higiene do sono, de respirar, né? Fazer as respirações conscientes. Daí tem para uns faz mais sentido a quadrada ou uma respiração mais longa, mas buscar uma ferramenta gratuita que nós temos, né? Ela pode tirar a gente de muitas ciladas e muitas situações. E sempre estar conectado com esse Jesus, né? Esse poder superior maior, como convém melhor aí aos ouvidos de cada um, mas é o poder superior que sustenta tudo isso e que conecta tudo isso, né? Eu sou grata à vida de cada um que passou aí, assistiu um pouquinho e espero que tenha Olha, tivemos várias pessoas, viu? uma Parabéns! sementinha plantada aí, né, no coração de Muitas, cada um muitas faz. sementes plantadas, eu acho que esse é o grande objetivo. Da gente entender, né, Elia, que quando nós desconectamos da fonte, a gente começa a secar por dentro, mesmo que exteriormente parecemos fortes. Sim, Então, talvez a gente se revista de uma força que ela não é real. Só que e um dia ela vai trazer a conta, um dia ela vai deixar o custo, um dia ela vai entregar a despesa. E daí como que nós pagaremos com isso? Com mais vida? sim, Não. Infelizmente, não vai ser com mais vida, né? Então, esse distanciamento da nossa conexão aí de essência é que, de fato, vai fazer com que a gente pare de sobreviver, porque foi importante, a gente chegou até aqui, a gente precisou um dia sobreviver. Mas hoje talvez não seja mais esse ciclo, né, que a gente não, precisa ficar repetindo. A gente pode expandir, talvez seja no momento dessa expansão que a gente esteja, mas por estarmos presos em um modo de sobrevivência, não conseguimos extrair o melhor. Então, observar os ciclos da nossa vida e entendendo que a multiplicação, ela exige e ela vive na vida em plenitude. E isso é identidade, né, meu anjo? Então, perfeito, fique exatamente. com Deus. Olha, agradeço no coração, que eu sei que mais difícil do que ganhar dinheiro é tempo. Então, você honrou o nosso tempo, nós geramos valor para quem passou por aqui. E eu vou deixar a live gravada, depois a gente faz uns cortes também, Legal. disponibiliza.
E sementes continua aí gerando os seus efeitos, né, meu amor? É, com certeza. Ficar com Deus, viu? Gratidão. Beijo, meu anjo. Beijo, Fica com te Deus. amo. Uma maravilhosa e abençoada noite. Eu também te amo muito. Para todos Tchau. vocês. Uma boa noite.